Agora nós vamos aprender a criar as nossas alças. E para começar, eu tenho aqui uma tira de 4 centímetros do meu tecido externo, já fixado no estruturador. Essa fixação eu posso fazer com a costura reta, fazendo uma costura ao redor, com a costura reta ou com o zigue-zague. A referência dos 4 centímetros dita a largura total que eu vou ter da minha alça. O comprimento, ele depende da peça que a gente está construindo. Então, aqui eu tenho mais ou menos uns... Aqui eu tenho 45 centímetros de alça, mas é comum que a gente precise de alças maiores, mais compridas, para fazer peças como mochilas e também para fazer alça transversal, certo? Para isso vocês podem emendar. Para isso vocês podem emendar o tecido dessa forma. E essa emenda, para que a gente consiga um tecido mais longo, pode ser feita tanto no tecido externo quanto no tecido de forro, certo? Além de que ela também pode ser feita na manta. Aqui eu também tive uma emenda de manta, ok? Pois bem, então eu já sei que a referência sobre dos 4 centímetros é da minha largura e o comprimento eu que determino conforme a peça que eu esteja trabalhando, certo? Para o tecido, que seria o tecido de forro, eu não vou usar só 4 centímetros, mas nesse caso 7 centímetros. Mas nesse caso, uma tira de 7 centímetros do meu material do forro. Eu vou posicionar dessa forma, aqui, tentando deixar a alça bem no centro e deixando uma borda regular para os dois lados. Aqui eu posso escolher virar e passar o ferro, se eu estiver usando uma manta com cola, para ficar mais fixado.
ou usar os nossos queridos alfinetes para garantir que o tecido de forro não escorregue, né? E aqui o que a gente vai fazer para dar acabamento a essa alça é fazer esse excesso de tecido das laterais agir como um viés, dobrando aqui uma borda. Não precisa ser uma borda, você determina a borda, no caso aqui eu dobrei aproximadamente 1 centímetro e abraço a minha alça dessa forma. Então eu vou primeiro fazer toda essa dobra aqui, vincando. Depois de ter feito essa dobra, eu posso já passar para o outro lado, fazer também a mesma coisa. E agora, depois que eu fiz essa dobra de acabamento, posso vir e dobrar. Colocar o viés aqui em cima e prender com os grampos, para deixar já tudo ajustado para costura. Tanto de um lado quanto do outro. Agora que tudo já está preso, a gente pode ir lá para a máquina e fazer a nossa costura de pesponto, que vai fechar esse viés e também fazer um acabamento no verso da nossa alça. Viemos aqui para a máquina e aqui eu tô usando a linha branca tanto na bobina quanto na parte superior. Vou colocar no ponto número 3 e a agulha no centro, certo? Começar a aplicação, a finalização dessa minha alça. Eu busco aqui uma margem que eu acho interessante e começo a minha costura. Sempre que eu paro, eu deixo ali a agulha dentro do tecido. Posso até levantar para ajustar melhor. Desde que a agulha esteja dentro do tecido, é possível fazer isso. E mesmo que eu tenha feito a dobra, se durante esse processo eu percebo que tem alguma coisa que tá muito destoante, tá muito torto, tá muito grosso, eu posso vir ajustando já aqui na máquina também. Dentre todas as coisas que a gente tem feito, essa alça, eu acredito que é de uma dificuldade maior, que pode apresentar uma dificuldade maior, mas ela é um belo diferencial pra gente, porque a maioria das peças que a gente encontra, as pessoas usam
alças prontas. Então, essa é uma boa opção para fugir das alças prontas, não ter um custo muito alto para fabricar as peças e ter alças bonitas. Olha, aqui, por exemplo, eu percebi que carecia de um ajuste. Fiz o ajuste. Volto. Outro ponto em relação a isso é que terminamos a nossa alça, certo? E aqui eu tenho mais algumas observações. Primeiro, nessa alça que a gente fez, o ponto de destaque é o forro. Ele tá em todo o verso e nas laterais, da parte da frente da alça. Mas eu posso fazer o inverso também, trabalhar com o forro aqui nessa área e fazer todo esse detalhe com o tecido externo, que vai ficar em uma face completa e nas laterais, certo? Fazendo o oposto. Então, nesse caso, eu teria que trabalhar com um tecido externo mais largo e um tecido de forro mais estreito, acompanhando o estruturador. No mais, aqui eu acredito que com essa informação de como fazer a alça, já dá pra gente criar todas as alças que nós vamos precisar para as peças seguintes, ok? Mas não se prenda a isso. Se você não se sentiu à vontade de fazer esse tipo de alça, você pode sim trabalhar com outros tipos de alça pronta, como a de nylon, mas aí eu indicaria que você optasse por uma alça de nylon que fosse com uma trama bem fechada, uma estrutura bem interessante, bem firme, porque aquelas com trama mais aberta, elas tendem a desfiar e soltar da nossa costura. E também tem a opção de trabalhar com as alças prontas de algodão, que a gente pode, inclusive, fazer um certo tipo de decoração nelas, usando um dos tecidos da composição das nossas peças. No mais, é isso. Aqui encerra a aula sobre como criar as nossas alças.